Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Emerson e você está no meu canal Nerd84. Finalmente a segunda temporada de A Casa do Dragão chegou e neste vídeo vou falar o que eu achei deste primeiro episódio. Bom, muitos canais não gostaram deste episódio e eu super entendo, porque talvez o hype da galera devia estar ali no alto, né? Devido aos acontecimentos da primeira temporada, né? Do último episódio da temporada passada. E o episódio ele começa melancólico e a maior parte dele será melancólico, né? Porque há poucos dias atrás, né, Rhaenyra recebeu a mensagem de que seu filho Lucerys havia morrido e de que o causador disso tudo foi seu meio-irmão Aemond. Mesmo para quem nem assistiu, né, sabe que foi sem querer ali e tal, era uma provocação dele com o Lucerys e os seus dragões, né, perderam o controle, né, e a partir disso é o que ocasionou, né, da Vhagar engolir o Lucerys, né, e o seu dragão também. Quem não assistiu, né, viu que foi realmente foi sem querer e tal, mas não foi desse jeito que a Rhaenyra recebeu a mensagem, né? Então tenta imaginar como uma mãe se sentiria em saber que perdeu seu filho, mesmo ela dizendo que não era para entrar num conflito e tal, entendeu? Então por isso que o episódio ele é por um tempo, tá? Ele é meio dramático nesse sentido, meio melancólico, meio triste, né? Mas já sabe, nós estamos falando de House of the Dragon, né? Um prequel de Game of Thrones. Então, cara, vai ter sangue, vai ter batalha, vai ter tudo isso, mano. E a gente... Só que nesse episódio não vamos ter, tá? E eu vou falar aqui ponto a ponto dos acontecimentos deste episódio. E por esse motivo de ela ter acabado de perder o seu filho, ficou nítido ali no momento que ela não queria saber, ela deu uma pausa ali do assunto guerra, né? Mas sim, ela queria saber, ela foi atrás para ver o que encontrava do seu filho para poder fazer o funeral dele. Sem mais delongas, vamos ao ponto a ponto, né? E nesse episódio vemos que o Daemon, né, quer ali já fazer um contra-atacar rapidamente, sem que os verdes estejam esperando esse contragolpe, né? Mesmo que a série não tenha mostrado, eu acredito que, assim como a Rhaenyra tenha recebido um corvo com a mensagem da morte do seu filho, assim também a Alicent devia ter recebido a mensagem de que o filho da Rhaenyra tinha morrido. E isso porque quando o Aemond está chegando ao castelo, vemos os guardas da torre se armando para atacar, né? Mas aí logo eles percebem que quem estava se aproximando de fato era o Aemond com o seu dragão Vhagar. E nesse episódio também eu notei que alguns personagens me fizeram lembrar de alguns outros personagens de Game of Thrones. A começar ali pelo próprio Daemon, né, que ele me lembrou assim os finais da Daenerys, que os tornam, né, que demonstram ser a imprudência, agir sem pensar e sem pensar nas consequências. Neste começo de temporada vimos que o Daemon
foi quem colocou mais lenha na fogueira. Mas isso vamos falar mais pra frente do vídeo, beleza? Pra não deixar assim, deixar aquele climinha no ar, pra você me acompanhar até o final, sem pular nenhum trecho, beleza? Porque todos os trechos são importantes. Mas antes de voltar pro vídeo, pro assunto do vídeo, você já se inscreveu no canal? Já deixou um like, um comentário, qualquer coisa? Escreve qualquer coisa no comentário. Mas não deixe de dar um like e de se inscrever, caramba. Poxa, dá aquela moral, vai, meu. Tá ligado? E não é só se inscrever, mas também ativar o sininho de notificações para que quando eu lançar um vídeo novo, você vai estar ciente e vai lá me assistir. Fechou? Como eu falei, o episódio ele é bem triste, apreensivo, e lá pro final é que ele se torna assim, tem fortes emoções, tá? E voltando a analisar os pontos importantes deste episódio, vemos Aegon querendo ser um bom rei, mas o seu avô Otto, né, diz que ele não pode ser bom, né, que ele não pode, em tempos de guerra ele não pode ser bom, que ele tem que manter todos os seus atos, né, pela coroa, né, pelo povo, que não é bem pelo povo, né, e que ao mesmo tempo, né, ele precisa ter firmeza com os súditos, né, e para com os seus conselheiros vemos o quão arrogante ele é, né? Esse é um contraponto ali, enquanto ele quer ser bom para os súditos. Tem uma cena que ele tá ali no conselho, né, numa reunião com o conselho, e ele faz, agora não me lembro o nome de um Lord Lannister, né, servir de cavalinho, cara, isso mesmo, servir de cavalinho para o seu filho, mano, né? E novamente, aí a gente vê que novamente o Otto, né, ele interfere quando o Aemond, né, pede para que esse Lorde sirva de mula para o seu filho, né? E aí isso me fez lembrar o Tywin também um Lannister, que era a mão do rei, no caso quando o Joffrey era o rei, né? O Tywin era o mão do rei. E o Tywin ensinava, né, como o Joffrey ser rei, né? Mesmo ele não sendo o rei legítimo, né? Porque ele não era filho do Robert Baratheon. Mas isso a gente deixa para um outro tempo, né? Um outro dia, quando eu for falar sobre Game of Thrones. E cada vez mais vemos as intrigas começarem a ficar maiores, né? Porque é assim, né, meu? Assim como aconteceu lá em Game of Thrones, não vai ser diferente aqui em House of the Dragon, né? Porque ali a gente vê o Larrys, né, já começando a mexer seus pauzinhos, colocando os seus olheiros sobre a rainha e querendo derrubar querendo tomar, né? Na verdade, a verdade é essa, ele quer tomar a posição de mão do rei do Otto, né? Porque depois da reunião que eu falei, que o Aemond fez lá um Lord Lannister ser cavalinho, né, pro seu filho. Assim que ele sai, ele chega, né, e conversa com o rei e começa ali a fazer a cabeça do rei contra o Otto, né? Ou seja, pode ser que nos próximos episódios a gente vai ver aí, veremos a destituição de mão do rei do Otto Hightower. Ó, vamos ver isso, hein? Virada de troca de posições, né? Porque o Larry quer ser, sim, mão do rei, conselheiro principal dele. Ah,
E o Larry também, ele me pareceu, né, com o... É o mesmo modus operandi do Mindinho. Pra quem viu Game of Thrones, é a mesma coisa. Sem tirar nem pôr, mano. Entendeu? O Larry e o Mindinho devem ser parentes. E o Aemond, né? O Aemond parece... Tipo assim, meu, não só eu falando, mas outros canais também tiveram a mesma visão de que o Joffrey, a comparação, teve essa comparação do Joffrey com o Aemond, né? É nítido, cara. Pra quem assistiu Game of Thrones e tá assistindo também A Casa do Dragão, fazer essa comparação, entende? No norte, vemos que Cregan Stark é o rei, né, do norte. Para quem não sabe, né, há 2 reinos em Westeros, onde o reino do norte faz sim parte, né, da aliança com Westeros, mas é como se eles fossem um reino divididos, entendeu? É meio confuso, mas é só um adendo que eu quero colocar aqui, tá? Porque quando você assistir Game of Thrones e A Casa do Dragão, você vai perceber isso, né? E voltando lá agora ao meu raciocínio, lá no norte, Cregan Stark é o rei. E enquanto ele e o Jacaerys estão conversando, o Cregan leva o Jacaerys para conhecer a Muralha de Gelo, tá? E aí ele fala, cara, fala que o quão importante essa muralha é para o Reino do Norte. E que naquele mesmo momento, né, enquanto ele está ali falando da importância da muralha, um corvo chega trazendo a mensagem sobre o acontecimento com o irmão do Jacaerys, né? E aí, meu, dá para se perceber ali na feição do Cregan que deu bosta, hein, mano? Que vai dar bosta, né? E deu. Olha, e quando eu assisti Game of Thrones, que eu não gostei muito, tá? Assim, não é minha série favorita, não. Mas ela é bem interessante, né? Eu gosto desse ambiente fantasia medieval, né? Não chega aos pés de Senhor dos Anéis, mas é bem interessante para assistir, tá, galera? E assim, de todos os lords, assim, de todas as casas reais que existiam ali no ambiente de Game of Thrones, eu me identifiquei com os Starks, cara. E um dos dizeres, né, que os nortenhos, né, assim eles falam na série, eles falam e repetem muito, o norte lembra. E como eu falei no vídeo do resumo da primeira temporada, honrar a palavra é muito importante. E por isso, né, que o Cregan, ele cederá para a Rhaenyra 2.000 homens, mesmo que ali velhos, devem ter na faixa mais ou menos ali dos 40, mas para ambientação, né, para o contexto ali da época, 40 anos já é o ápice da vida, né? Já é o ápice da vida. E novamente reiterando, né, quando eles falam isso, o norte lembra, quer dizer que eles vão honrar a palavra, né, o juramento do seu antepassado. Então, cara, eu gosto muito dos Starks e o inverno está chegando. E para finalizar esse vídeo, tá? Como eu falei lá no comecinho dele, né, que o melhor ficou pro final. O Daemon, cara, ele toma uma ação neste episódio que só vai alimentar mais a ira, né? Ou seja, ele colocou mais lenha na fogueira com que ele causa. E a gente consegue ver isso num teaser
que a HBO lançou depois do primeiro episódio, né? E a gente vê a consequência dos atos que o Daemon tomou nesse episódio. Isso porque ele ainda, de certa forma, ele usa a sua influência e a lealdade de alguns soldados da Guarda Real para fazerem algo que, cara, assim, é muito pesado. É muito pesado. Se você assistiu, você tá ligado que foi pesadíssimo, né? Porque ele suborna 2 soldados, né, ali leais a ele, para que estes soldados tragam a cabeça de nada mais, nada menos do que Aemond, né? E eles falam, um filho por um filho. Mas lá na primeira temporada, quando o próprio Lucerys é o causador do Aemond perder um olho, né? E a Alicent fala, um olho por um olho, né? Aí agora não tem isso, né, velho? A gente não consegue ver essa coerência de que na Bíblia é falado de olho por olho, dente por dente, né? Mas aqui, voltando aqui ao assunto, esses soldados que o Daemon contrata, cara, pra fazer o servicinho sujo, é sério, mano. Pra quem assistiu novamente, a cena viu o quanto ela é pesada, porque olha, velho, eu não consegui, tipo assim, eu vi, mas tipo de olho fechado, tá ligado? Porque é uma criancinha, mano. Então assim, não, eu acho que a cena por si só, cara, ela já fala por si só, né? Como o trocadilho, né? E não dá, velho, não dá. Ainda os produtores da série pegaram até que leve, né? Porque nos livros é muito pior. Nos livros é muito pior. E enquanto a mãe, né, a Helena tá correndo, cara, a cena só não aparece a cena, mas só o som, cara, é perturbador, e como eu falei, esse ato que o Daemon fez vai gerar uma repercussão enorme, cara, enorme, que agora, tipo, não tem mais trégua, entendeu? E assim termina o primeiro episódio, cara, nesse tom dramático, né, cara? É inacreditável, mas bom, viu? Bom. Eu particularmente gostei ainda. Ele seguiu os acontecimentos do episódio 10 da primeira temporada, né? E agora vai sim começar Casa do Dragão segunda temporada. Beleza? E se você assistiu esse vídeo até aqui, cara, eu agradeço muito. Muito obrigado mesmo, de coração. Mas não deixa de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no meu canal, cara, porque assim você vai estar me ajudando muito. Eu não vou cansar de dizer. Eu me despeço, eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!